depois subir lá para compartilhar o link dela com vocês, tá bom? Hoje a gente tem mais um processo psicológico para conversar. Eu peço licença para manter minha câmera fechada mais uma vez. Também estou com problemas de conexão de internet e quando eu abro a câmera fica bastante ruim. Semana passada nós falamos, conversamos, discutimos sobre memória. E alguém poderia mencionar pontos importantes da aula passada? Alguém lembra? Ou o conteúdo não foi para memória de longo prazo? Professor, eu tentei ouvir a gravação para fazer aquele exercício de repetir, né, que foi muito falado na última reunião, mas eu não consegui achar a aula. Eu acho que eu estaria mais preparada para hoje. Acredito que sim. E o conteúdo você conseguiu baixar? Que eu postei lá em PDF? Então, essa semana eu fiquei muito enrolada com as crianças. São 6 filhos, uma já está na faculdade. Então, eu ouço o áudio para ir me preparando. Entendi. Mas eu não tentei, não. Mas o pessoal deve ter conseguido. A repetição, né, que a gente mencionou na semana passada como uma estratégia para que o conteúdo seja transferido da memória de curto prazo para a memória de longo prazo, ela pode ser você rever a aula, pode ser uma leitura do conteúdo, pode ser uma leitura das suas próprias anotações, pode ser uma discussão com uma colega sobre o assunto, pode ser você ensinar alguém sobre o assunto. Todas essas ações são estratégias de repetição para que o conteúdo seja transferido da memória de curto prazo para a memória de longo prazo e você tenha maiores condições de recuperar esse conteúdo quando ele for requisitado, como agora. Claro, talvez algumas pessoas não falem porque não querem, né? Outras porque está sem áudio, outras porque não lembram mesmo. Mas é um exercício legal agora no início, nós darmos uma vasculhadinha aí na memória e vermos se nós conseguimos resgatar alguma coisa, seja lá o que for da nossa discussão da aula passada. Tá bom? Oi? Rafaela, tudo bem? Oi, Rafaela, tudo bom e você? Tudo bem, muito obrigada. Eu morro de vergonha de falar, né? Mas uma coisa que ficou muito fixa na minha cabeça foi a parte de recuperação da memória, que a gente tem que buscar para recuperar certa memória. Eu acho que é isso que está acontecendo com a gente agora. Isso mesmo, Rafaela. Eu achei muito interessante. Realmente a gente faz isso sem perceber, né? No automático. Tem todo um processo cognitivo de conexões de neurônio, de sinapses acontecendo, né? De conteúdos que passaram lá pela nossa memória sensorial, foram lá naquele momento para a nossa memória de curto prazo, também chamado memória de trabalho, para aquele nosso momento, naquele encontro na sexta-feira. E parte desse conteúdo, né, foi para a memória transferido para a memória de longo prazo. Para aquelas pessoas que usaram algumas estratégias de repetição, esse conteúdo ele é mais facilmente transferido para a memória de longo prazo e agora é mais possível que seja resgatado ou recuperado, melhor dizendo. Para quem não utilizou nenhuma estratégia de recuperação, as dificuldades serão maiores e talvez não consigam recuperar esse conteúdo que foi lá armazenado. E é legal, né, a gente perceber e se dar conta de que estamos passando por todo esse processo de recuperação de conteúdo e de informações, né, Rafaela? Sim.
Enquanto vocês tentam recuperar aí, e pode recorrer ao material, tá bom? Alessandra, nós Oi, professor. estamos aí na disciplina Processos Psicológicos Básicos. Meu nome é Marcos. Fica à vontade, tá bom? O material que a gente já trabalha está disponível em PDF lá no AVA. Você pode pegar, dar uma lida, para que você possa estar mais por dentro do que nós estamos conversando nessa disciplina. É que o meu AVA ainda não está liberado, professor. Ok, conversa com o pessoal da turma para que eles possam te auxiliar também, tá bom? Tá bom, obrigada. Muitas pessoas da turma têm o material. Algumas pessoas têm por hábito baixar, outras não. Mas você pode recorrer, se você quiser, aquelas que têm. Tá bom? Se você não conseguir, pode me enviar um e-mail que eu compartilho com você o material que a gente trabalhou até esse momento. Ah, tá bom, obrigada, Tá bom? Para que professor. você possa ler, para que você possa já se subsidiar de informações que nós estamos trabalhando até esse momento. Falamos de percepção, de memória, falamos de sensação, dos aparelhos sensoriais. Bom? Ok, obrigada. Hoje vamos falar de comportamento, depois de emoção, de afeto, de linguagem, de pensamento, até o final do nosso semestre. Tá? Tá, obrigada. E qualquer coisa eu estou à disposição, tá? Fica à vontade. Alguém recuperou alguma coisa aí da aula passada? Que possa compartilhar com a gente? Professor, sobre a memória que ela, no começo, ela codifica, ela faz a codificação para ela armazenar isso, fazer um armazenamento. Quem está falando? É a Vanessa, do terceiro. Excelente, Vanessa. Você está citando os processos da memória, né? Todas as informações que recebemos, eles são codificados, né? Essas informações podem ser auditivas, visuais, podem ser táteis, enfim, os nossos órgãos sensoriais vão receber essas informações. E a primeira etapa no processo da memória, para que essa informação vá para a memória, é a codificação, é a tradução desses conteúdos. Tradução para que a gente possa interpretar e dar significado para esses conteúdos que estamos recebendo. Uma vez codificado, ele tem condições de ser armazenado. E ele é armazenado, né, primeiramente na nossa memória sensorial, que é aquela memória de um tempo bem pequeno, que é aquela memória das nossas sensações aqui num primeiro momento, quando nós ouvimos, quando nós vemos. Depois ali, em curtíssimo tempo, ele vai para a memória, esse conteúdo, essas informações vão para a memória de curto prazo, que é um depósito pequeno, né? Que é só para a gente aqui manter nossa conversa, para nós lembrarmos de como se lê, para nós lembrarmos do que nós estamos conversando agora. E depois esse conteúdo, essas informações são transmitidas para a memória de longo prazo, que é um depósito muito maior, e eles vão permanecer lá por longo tempo. E a última etapa do processo de memória é a recuperação, que é o que nós estamos fazendo agora, né? Vamos recuperando essas informações quando elas não são necessárias. Quando precisamos desse conteúdo, dessas informações, nós buscamos recuperá-la. E essa recuperação pode ser muito fácil, muito simples, muito rápida, se esse conteúdo foi devidamente armazenado, ou ele pode ser muito trabalhoso, ou até mesmo não ser realizado se esse conteúdo, se essas informações não foram transferidas para esse depósito maior, que é a memória de longo prazo, né? Professor, então se não tiver uma codificação, ela não ficou na memória, né? Não vai para a memória de curto e longo prazo. De longo prazo. Não, se não houver a codificação, não. A codificação é essa tradução que a gente faz o tempo todo, né?
Vamos pensar de uma forma bem simples. Você olha para um objeto, você está vendo um objeto. O que é a codificação? Você sabe o que é aquele objeto, você sabe o que é um computador, você sabe o que é um celular, e veja que para saber o que é um celular, por exemplo, você já recupera informações que você aprendeu em algum momento da sua vida, lá na primeira vez da sua vida que você teve contato com um celular. E a primeira vez na sua vida que você teve contato com esse aparelho de telefone chamado celular, você talvez começou a manusear e essa informação ficou lá, e hoje você olha para um aparelho, para um objeto quadradinho, pequeno, na sua frente, o estímulo é visual, mas rapidamente você codifica e traz significado e interpreta que esse objeto é um celular, né? Claro que eu estou dando um exemplo muito simplório, mas pense nessa tradução de conteúdos em tudo, para aquilo que a gente ouve, para aquilo que a gente vê, para aquilo que a gente recebe através do paladar, para aquilo que a gente recebe através do tato. Certo. Bom, é isso aí, gente. Depois vocês deem uma lidinha lá mais uma vez, tá bom? Para que esse conteúdo seja armazenado lá na memória de longo prazo. Vamos falar de comportamento? A gente tem um tempo ainda que dá para a gente conversar sobre esse processo psicológico. Vou compartilhar com vocês aqui a minha tela. Havendo dúvidas sobre a memória, podem me avisar, viu? Me acione aí, por favor. Eu acredito que vocês já estejam vendo a minha tela, né? Sim, professor. Obrigado. Que é comportamento. Mais um processo psicológico que a gente vai conversar. Lembram de quais nós conversamos até esse momento? Alguém lembra? Memória semana passada? Lembram quais foram os outros processos? Comecei a apertar, né? Atenção, sensação. Atenção, sensação. Percepção. Percepção, ótimo. Muito bem lembrado. Falamos desde o nosso primeiro encontro de percepção, atenção, sensação, memória. E hoje é o nosso quinto encontro, a gente vai falar sobre comportamento. Ótimo. Legal. Como que a gente pode definir, como que nós podemos entender esse processo que a gente vai chamar de comportamento? Estamos recebendo, como a gente tem conversado em todas as nossas aulas, estímulos do ambiente o tempo todo, né? Os nossos aparelhos sensoriais, olhos, ouvidos, boca, mão, pele, estão recebendo essas informações, esses estímulos, uma infinidade deles o tempo todo, e está havendo um processamento de todas essas informações, a nossa atenção está selecionando quais são as informações que nós vamos manter o nosso foco, nós vamos manter a nossa concentração, a nossa percepção está nos ajudando também nessa interpretação, para que a gente possa dar significado aos estímulos e às informações que estamos recebendo. E a nossa memória está ali também armazenando essas informações.
E o comportamento, nós vamos entender como as respostas que nós damos para esses estímulos que o ambiente nos apresenta. Nós vamos entender o comportamento como uma interação entre aquilo que a pessoa faz e o ambiente onde ela está. E percebam que, a partir de um estímulo, nós temos uma resposta, que é o comportamento, e esse comportamento nosso no ambiente vai produzir uma consequência. Percebam, senhoras psicólogas e senhores psicólogos, que nós estamos o tempo todo interagindo através de respostas com o ambiente ao nosso redor. E essas respostas, essa interação, esse comportamento, ele traz consequências, né? Que é própria da interação entre o que fazemos e o ambiente no qual nós estamos inseridos. Professor? Olá. Isso tem a ver com aquele comportamento operante? Nós vamos falar sobre isso um pouquinho hoje. Tá bem. Mas tem sim, com certeza. Então, gente, quando falamos em comportamento, né, vamos lembrar e entender que essa interação nossa, dos indivíduos, das pessoas, com o ambiente no qual ela está inserida. Que para nós estudarmos o homem, é importante que a gente leve em consideração esse estudo e se inicie a partir da interação desse homem com o ambiente, desses estímulos que nós estamos recebendo, com as respostas que nós estamos dando e com as consequências que essas respostas recebem. Nós somos um produto dessas interações e um produtor dessas interações. Percebem? Nós somos um produto, né? Como já disseram, né? Nós somos resultado das nossas escolhas. Acho que cabe bem nesse sentido de que as nossas escolhas, os nossos comportamentos são um produto dos estímulos, do ambiente no qual nós estamos, e ao mesmo tempo nós somos produtores dessas interações, porque os nossos comportamentos, as nossas respostas geram consequências. E para a gente falar de comportamento, eu acho que, não lembro se foi o pessoal do segundo ou do terceiro, que nós já conversamos lá em análise experimental do comportamento, nós vamos retomar alguns pontos de lá hoje, tá bom? Isso é bom que vai te auxiliar ainda um pouco mais, né? No armazenamento dessas informações. E para nós falarmos, ou quando nós falamos de comportamento, é importante nós citarmos o Skinner, que faleceu em 1990, mas deixou uma contribuição gigantesca para a psicologia, com as suas teorias, com seus estudos, com suas pesquisas, e foi um psicólogo estadunidense. Ele é pioneiro em psicologia experimental, propôs o behaviorismo radical, e as teorias comportamentais, comportamentalistas, são oriundas das teorias de Skinner. O pessoal lá que trabalhou com Skinner, bem como ele mesmo, entendia que o objeto de estudo da psicologia deveria ser um objeto que pudesse ser observável. Diferente de processos subjetivos, o Skinner e o pessoal da psicologia comportamental, eles queriam e fizeram isso,
pesquisaram e teorizaram a partir de um objeto que pudesse ser observável. E o objeto que era possível ser observado, e que foi possível, enfim, que esse pessoal estudou, é o comportamento. Por isso que quando falamos de comportamento, nós vamos voltar em Skinner e lembrar dele, né? Esse velhinho simpático aí. Behaviorismo, que está dentro de uma concepção filosófica e teórica em Skinner, ele vem lá das ideias de Watson, de Pavlov, estudavam o condicionamento respondente, estudavam as respostas dos organismos a partir dos estímulos que recebiam. Behaviorismo vem do inglês behavior, que significa comportamento, e representa esse conjunto, né, de pressupostos teóricos e filosóficos da análise do comportamento. Aqui é só para a gente ter um panorama do que estamos conversando, tá bom? Para quem está tendo análise experimental do comportamento, está estudando isso muito mais especificamente, né? Aqui em processos psicológicos nós não nos aprofundamos porque não é o objetivo da disciplina, porque você vai ter um momento propício para isso, mas nós estudamos aqui e olhamos para essa manifestação, para essas respostas que os organismos dão no ambiente onde estão, que é o comportamento, como um processo psicológico. E aí vamos dar uma voltadinha lá em Pavlov, Watson, que pesquisaram, que estudaram o comportamento respondente. E nós temos trouxe essa imagem, né? Que foi o experimento que o Pavlov fez com cães, que ele apresentava a comida para o cão, e quando ele associou esse estímulo comida com um estímulo de som, houve uma associação e o cão passou a salivar quando ele via a comida e ouvia o barulho da campainha. Ele via a comida, ouvia o barulho da campainha, ele salivava. Ele via a comida, ouvia o barulho da campainha, salivava. E o Pavlov continuou nesse condicionamento, ou estudando esse condicionamento respondente, ele percebeu que quando ele retirou a comida, só o fato de o cão receber o estímulo do som, que aí ele vai chamar de estímulo condicionado, mesmo sem a presença da comida, havia a salivação lá no cão, que é a resposta condicionada. O condicionamento respondente, ou comportamento respondente, né, também é chamado de reflexo, e é aquele conjunto de comportamento ou de respostas que nós damos, que os indivíduos dão para os estímulos no ambiente, que são produzidas assim de forma não voluntária. São respostas que são, entre aspas, automáticas. Como, por exemplo, você contrai as pupilas quando uma luz forte é acesa, se uma gota de limão for pingada na sua língua, você vai ter a salivação, o arrepio quando você entra em contato com um ar frio, quando você corta, descasca uma cebola, as lágrimas que caem dos olhos. Percebam que são respostas eliciadas, produzidas por estímulos, e essas respostas são respondentes àquele estímulo que você está recebendo. Percebam que essas respostas, esses comportamentos, chamados de respondentes, são, entre aspas, automáticos no seguinte sentido, né? Você não vai cortar cebola, por exemplo, e vai falar, não, eu não vou chorar, ou eu vou chorar. É muito provável que essa resposta seja automaticamente eliciada, né? Professor,
Sim, Essa resposta tem que estar pareada com o estímulo? sim e não. Quem está perguntando? Mônica. Mônica, sim e não, porque quando a gente fala de condicionamento, essas respostas podem ser condicionadas, como aqui no caso do cão, né, que é um bom exemplo. Diante da comida, o cão salivava. É uma resposta incondicionada, né? Não foi condicionada, é um estímulo, um comportamento respondente, mas não foi condicionado. Quando o Pavlov começou a associar o som, a campainha, com a comida, houve esse pareamento desses estímulos e o cão começou ou continuou salivando a partir desses dois estímulos. Quando a comida foi retirada, somente com o som, o cão já salivava. Aí a gente vai falar de uma resposta condicionada. Obrigada, entendi. Né? Eu estou tentando lembrar outros exemplos aqui de respostas condicionadas. Mas enfim, a gente vai batendo um papo aqui, eu vou lembrando de algum. Se alguém lembrar, me ajude, tá? Vamos lá. E o comportamento operante? Comportamento operante, eu escrevi condicionamento, que há também um condicionamento, mas aqui a gente vai falar do comportamento operante sendo aquela resposta que é emitida pelo organismo na busca de se adaptar às condições ambientais, na busca de se resolver os problemas, na busca de lidar com aquele estímulo que nós estamos recebendo. Esse é o chamado comportamento operante. O ambiente é modificado através do nosso comportamento, e o nosso comportamento, a nossa resposta para aquele estímulo, vai produzir consequências, e essas consequências vão agir sobre nós. Essas consequências agindo sobre nós, elas vão implicar na probabilidade desse comportamento ocorrer novamente ou não. Ó, comportamento operante são as respostas que nós vamos dar aos estímulos que o ambiente nos oferece. Essas respostas que nós damos aos estímulos que o ambiente nos oferece trarão consequências. Essas consequências vão estar relacionadas à probabilidade desse comportamento ocorrer novamente ou não. Ok? Comportamento operante. Dá um exemplo, professor. Vamos pensar. Eu estou ruim de exemplo hoje, mas eu vou pensar aqui. Se alguém ri da piada, você conta de novo. Ótimo, bom, top. Você gosta de contar piada, né? Você conta uma piada, o pessoal ri. Veja, você conta uma piada, é uma resposta, é um comportamento operante que vai produzir consequências ali naquele ambiente. Quais consequências? Nesse caso, nesse exemplo, o pessoal riu. Essa risada agiu sobre você e sobre aquele ambiente. Então você tem maior probabilidade de contar piada para aquele pessoal de novo. Nesse mesmo exemplo. Sim, bom você exemplo. vai lá, conta uma piada.
Você vai lá, conta uma piada pro grupo, lá pro pessoal, todo mundo fica olhando pra sua cara com um é. Ninguém ri. Ok, mas você gosta de contar piada. Amanhã você encontra o pessoal de novo, você encontra outra piada. Olha o seu comportamento operante. A resposta para o ambiente. Você contou a piada. A consequência é: o pessoal não riu de novo. No outro dia você vai e conta a piada de novo. O pessoal não riu de novo. A probabilidade de você continuar contando piada para esse grupo vai ser muito pequena e ela vai diminuindo até que ela seja extinta e você deixe de contar piada para esse pessoal. Ótimo exemplo, muito bom. Professor, esse nome operante, quem está operando a mudança no ambiente? É quem está contando a piada? Ou o ambiente está operando a mudança do comportamento de quem conta a piada? Quem está perguntando? É a Mônica perdida, sem saber nada. Imagina. Estamos todos aprendendo aqui. A sua pergunta é excelente. Depende de quem você está. Quem é a sua referência de análise comportamental, Mônica? Se a sua referência de análise comportamental é o indivíduo que conta a piada, o comportamento operante é o contar a piada, né? Dele. Se a sua referência de análise comportamental é o grupo que está ouvindo a piada dele é o estímulo. A resposta do grupo aqui, o operante está na risada do grupo. O operante é quem dá a resposta? Depende de quem é o seu ponto de análise. Olha, eu tenho uma pessoa que conta piada, um organismo, um indivíduo. Eu tenho outro organismo. Vamos pensar num grupo, vamos pensar em duas pessoas, né? Eu tenho um que conta a piada, e eu tenho um que recebe a piada. Quem você está analisando? O comportamento de quem? De quem conta? Analisando o comportamento de quem conta, o comportamento operante aqui é desse que está contando. A nossa análise comportamental é dele. Então, o comportamento operante, a gente está olhando aqui para esse que está contando. Então, a resposta que ele está dando, que é essa piada, para esse ambiente que tem esse outro indivíduo, vai produzir consequências, por isso operante. Qual consequência? A risada ou a indiferença do outro que ouve a piada. Então, esse operante ele vai sempre produzir uma consequência no ambiente? Sim, sim. Isso aí. E a gente precisa aqui levar em consideração qual que é o nosso referencial de análise comportamental. Vamos pensar que você está analisando o comportamento de quem está ouvindo a piada. Nesse caso, onde que está o comportamento operante? Na risada, no ouvinte. Na risada do ouvinte ou na sua indiferença. Porque a sua risada ou a sua indiferença vai ser operante no sentido de que esse outro que conta a piada vai contar depois ou não vai contar mais. Fez sentido, mais ou menos? Fez. Tem uma indução de acordo com a resposta do ambiente, né? Isso também tem a ver com o nome operante ou não tem nada a ver? Sim, é. Porque é como nós dissemos no começo, ao mesmo tempo que você é um produto do ambiente, você também é um produtor, né, das consequências neste ambiente. Nós estamos o tempo todo nos comportando e dando respostas aos mais variados estímulos que nós recebemos, né, o tempo todo. E nesse sentido, para nós que vamos estudar o comportamento, o principal ponto aqui é nós separarmos, né, qual vai ser a nossa referência para o estudo, né?
Se nós queremos estudar todo o ambiente e todas as pessoas, enfim, todos os objetos ou fenômenos que ali estão acontecendo, nós vamos ali observar os comportamentos individuais ou grupais dessas pessoas e desses grupos que interagem no ambiente. E dos estímulos, né, a partir dos próprios estímulos que o ambiente está fornecendo para esses indivíduos. Obrigada. Imagina. Qualquer coisa, perguntem aí, hein, gente? Perguntem, vamos conversando. Isso é esse processo, né, que a gente está tratando de um processo psicológico, que é o comportamento, está acontecendo o tempo todo, né? Nós estamos apresentando essas respostas a partir dos estímulos que o ambiente está nos oferecendo o tempo todo. E eu não sei se foi nesse sentido a sua pergunta, da última pessoa, que eu não sei o nome, não lembro, mas o Skinner, ele nos propõe uma reflexão falando sobre controle. O quanto o nosso comportamento é controlado pelos estímulos sociais, pelas influências das instituições, o quanto o nosso comportamento ele é normatizado, ele é padronizado. Aquele filme Laranja Mecânica, que é antigo pra caramba, mas é um excelente filme, trata sobre essa temática. O Show de Truman, acho que é isso mesmo, também É fala o Show desse de Truman. Show de Muito Truman. bom. Também Professor, trata dessa temática, é um excelente filme, se você quiser aprofundar um pouquinho mais. por isso que tem esse nome o radical. Behaviorismo? Não, Não tem nada a ver. não. Nesse sentido, não. O behaviorismo radical ele está mais relacionado a essa concepção filosófica de estudo de comportamento. Radical no sentido de uma concepção filosófica mesmo, se despir de outras fundamentações que possam interferir nessa interação entre ambiente e comportamento, sabe? Algo mais limpo, algo mais específico do estudo do comportamento, sem outras variáveis que estejam interferindo, a não ser a interação do indivíduo, do organismo com o ambiente. Pro, então quer dizer que esse comportamento operante, ele é voluntário? Quem perguntou? É a Priscila. Priscila, eu diria que sim e não. Eu diria que sim e não, sabe? Porque quando esse comportamento operante acontece, ele é voluntário, né? Ele é voluntário. Mas esse comportamento operante voluntário vai ter uma consequência. No caso do exemplo que nós utilizamos aí, talvez o cara, nas próximas oportunidades, ele queira contar piada, mas não conte. Percebe que houve um controle do ambiente sobre o comportamento dessa pessoa? Não entendi. Ó. É que tá muito barulho aqui. Tá mesmo. Eu tô ouvindo um cachorrinho aí. Tá cortando. Olha só. No caso do exemplo do rapaz que contou a piada. É voluntário, ele quer contar a piada. Ele contou a piada. Depois de 3, 4 vezes que ninguém riu, talvez ele ainda queira contar a piada. Mas ele não vai mais contar a piada porque houve um controle, houve um condicionamento no seu comportamento, percebe? E aí ele vai deixar de contar a piada. Aí há a extinção do comportamento. Ah, sim, entendi. Obrigada. Imagina.
É como um relacionamento amoroso que uma pessoa se prepara, se produz, né, para outra, esperando um elogio e nunca recebe, nunca recebe, nunca recebe, nunca recebe. Percebe que não há uma consequência, um reforço positivo dessa outra parte, desse outro indivíduo. E esse comportamento de talvez se produzir, né, se apresentar para o outro, para outra, vai sendo extinto. Porque não houve uma consequência que pudesse aumentar a probabilidade de que aquele comportamento continuasse acontecendo. E vocês podem, gente, ir pensando aí em vários exemplos do nosso dia a dia, viu? Que a gente está o tempo todo tendo nosso comportamento sendo condicionado, sendo controlado, não no sentido pejorativo, mas no sentido de aprendizado social mesmo. Você quer comprar, por exemplo, um produto de uma determinada marca, você vai no mercadinho perto da sua casa. Não encontra. Aí você vai no outro mercadinho, também não encontra. Você vai no terceiro mercadinho, lá você encontra. No outro dia você quer comprar outro produto, você vai no mercadinho perto da sua casa. Não encontra. Você vai no outro mercadinho, não encontra. Você vai no terceiro mercadinho, encontra. No outro dia você vai comprar um outro produto, você vai no mercadinho perto da sua casa, você não encontra. Vai no segundo mercadinho, não encontra o produto. Vai no terceiro mercadinho, você encontra o produto. Quais são as chances de você continuar indo no primeiro e no segundo mercadinho? Percebem que esse comportamento de ir nesse primeiro e nesse segundo mercadinho pode ser extinto? E você passar aí só no terceiro mercado? Talvez no primeiro e no segundo mercadinho tem, sei lá, infinitos produtos lá que você não procurou. E justamente o que você não procurou, não tinha. Mas o seu comportamento foi modelado, foi condicionado para que você fosse só no terceiro mercadinho lá, né, a partir de então. Um exemplo bem simples, mas eu acredito que ilustra um pouco também essa nossa interação com o ambiente, né? E é o que a gente está conversando aqui, sobre a tríplice contingência, que é esse estímulo, que é antecedente, o comportamento, que é a resposta da pessoa para o ambiente, e o terceiro fator, que é a consequência. Há um estímulo, há uma resposta e há uma consequência. Professor, posso fazer uma pergunta / comentário? Claro. É o Gerson aqui. Prestando atenção na sua explanação, na sua exposição, e a minha questão é a seguinte: então, esses processos, para pegar carona aí nos processos, no título da disciplina, né? Esses processos, eles são universais, ou seja, todos os seres humanos e até os animais, né? Porque Pavlov não fez experiência com o filho dele, como fez o Piaget, mas com animais, né? Uhum. Então são processos universais. Todos os homens de todas as culturas, de todas as etnias têm isso. Ou seja, isso é um fato científico inquestionável, né? Por isso que a ciência... Cara, essa era uma proposta do behaviorismo e da abordagem teórica do Skinner. Uhum. Poder tratar o objeto de estudo da psicologia de forma científica. E essa é a grande contribuição, Gerson, Sim. desse pessoal das teorias comportamentais para nós, da psicologia. Um objeto de estudo que é observável, que pode ser experimentado, que pode ser comprovado. É porque, inclusive, eu ouvi falar, não lembro onde, quem, ou se eu li, que, do ponto de vista da metodologia científica, né, da ciência, nada mais científico na psicologia do que o behaviorismo, né? Uhum. Porque, por exemplo, a psicanálise não pode ser provada num experimento empiricamente, né?
uma teoria que faz sentido, é uma hermenêutica, uma explicação muito significativa, mas não dá para fazer uma experiência, né? Eu tô ofegante que eu tô caminhando, hein, professor? Não para não. Esquenta a cabeça. Só um comentário aí, deu um insight aqui, eu falei, opa, interessante isso. Não, excelente, cara. Excelente contribuição. Assim, essas grandes forças na psicologia, essas grandes correntes teóricas, puxa, é inquestionável a contribuição da psicanálise, do Freud, né? Inquestionável. Mas o grande ponto de confronto entre psicanálise e teoria e as teorias comportamentais é justamente essa questão. O objeto de estudo poder ser verificado, poder ser experimentado, poder passar por uma comprovação ou pelo crivo científico. Uhum. E esse era o grande posicionamento aí, as grandes discussões do Skinner com o pessoal que estudou ali e que teorizou a partir das concepções filosóficas do behaviorismo. Uhum. Então teve um embate histórico entre o behaviorismo e a psicanálise, por exemplo, professor? Não um embate no sentido de discussão, né, entre um e outro, mas um embate teórico, né? Nesse sentido. É um embate teórico, sim. Nesse sentido. Tá bom, muito obrigado. E hoje nós temos a psicanálise como uma abordagem teórica, nós temos o behaviorismo, né, na verdade, a análise do comportamento como uma abordagem teórica, e é uma questão de escolha, uma questão de identificação, que você psicóloga vai trabalhar com esta ou com aquela, né? Não há uma abordagem que a gente pode dizer que é melhor do que a outra, porque são concepções teóricas que vão subsidiar a sua prática profissional, né? Perfeito. E aí vem outras, né? Vem a psicologia da Gestalt, que vai colocar a percepção, outro processo psicológico, entre o estímulo do ambiente e o comportamento. A Gestalt já vai falar aí lembra quando a gente estudou lá a percepção, que nós vimos o quanto nós somos influenciados pelo modo como nós observamos, como nós interpretamos os estímulos ao nosso redor. A Gestalt vai falar sobre isso, essa percepção entre o estímulo e o comportamento. Aí vem a contribuição da psicologia cognitiva comportamental, que vai falar também do conteúdo cognitivo, que pode proporcionar percepções distorcidas do ambiente, e a pessoa vai ter comportamentos também disfuncionais por conta da percepção distorcida que teve. Bom, só abrindo um parênteses aí para a gente continuar no nosso bate-papo aqui, e para você ir pensando a psicologia com tudo que ela tem para nós nos desenvolvermos, viu? Bom, a tríplice contingência é isso que nós estamos conversando, né? Um estímulo que antecede, uma resposta e uma consequência. E eu preciso fazer menção também, Gerson, e a todos, né? Como eu fiz lá para o pessoal quando eu passei 2 encontros na análise experimental do comportamento, na nossa faculdade, se você quiser conhecer um pouco mais da análise do comportamento, e você vai conhecer com certeza no decorrer do curso, eu sugiro que você se aproxime, explore, pergunte e chegue perto da professora Rosineide, que é uma referência quando a gente fala em análise do comportamento, viu? Conhece muito dessa abordagem teórica. Eu, na verdade, sou um aprendiz dela, viu? Sempre que eu sento com a professora Rose, eu tenho uma aula com ela lá e fico explorando o conhecimento dela para que ela me ensine um pouco sobre análise do comportamento. Bom,
O comportamento operante, né, como a gente tem conversado, é esse comportamento que opera, né? Nós operamos sobre o mundo, sobre o ambiente, agimos e operamos em função o tempo todo, constantemente, das consequências que as nossas ações criam. Princípios básicos da aprendizagem eu estou me referindo aqui a essa aprendizagem que nós vamos tendo e formando e desenvolvendo ao longo da nossa evolução, no sentido de vida, né? Que você vai dando respostas aos estímulos que o ambiente vai te fornecendo, você vai recebendo consequências, essas consequências podem ser contribuir para o fortalecimento daquele comportamento, fazendo com que ele se repita, ou essas consequências podem implicar no enfraquecimento daquele comportamento, fazendo com que ele não mais se repita. Quando uma consequência fortalece uma resposta, essas respostas são chamadas de reforçadoras. Quando uma consequência fortalece uma resposta, essas consequências são chamadas de reforçadoras. Lembrando lá do nosso exemplo do rapaz que conta piada, se a consequência do contar piada foi a risada do pessoal, essa risada ela é uma consequência reforçadora. Se a consequência do contar piada foi enfraqueceu, foi o pessoal não rir, foi o pessoal ser indiferente, muitas vezes até falar, puxa, que piada chata essa sua, tal. Essas consequências vão enfraquecer aquele comportamento de contar piada e elas podem ser entendidas como punitivas. Consequências punitivas para aquele hábito, para aquele ato, para aquela ação, para aquele comportamento de contar piada. Se o áudio ficar muito ruim, gente, me avisem, tá? Que parece que soltaram 500 cachorros aqui na minha rua. Tudo bem até aqui, gente? Alguém quer fazer alguma pergunta? Tem algum comentário? Professor, eu ouço falar de reforço positivo. Eu entendo que não é algo assim, legal, não tem nada a ver. Mas existe o reforço negativo, porque eu nunca ouvi nunca ouvi falar de reforço negativo. Existe sim. A gente vai ver já. Vamos ver aqui já. Primeiro, o reforço positivo, né? O reforço positivo, ele aumenta a frequência ou a intensidade de um comportamento. Porque o reforço positivo é justamente aquelas consequências que são agradáveis e que fazem ou proporcionam o aumento da probabilidade para que aquele comportamento se repita. Quando essas consequências são agradáveis e aquele comportamento se repete, nós vamos falar de um reforço positivo. Não avaliem a consequência, tá? A agradabilidade da consequência. Porque uma consequência, um reforço é positivo quando essa consequência que é agradável faz com que aquele comportamento se repita. Mais ou menos assim, talvez uma consequência que a gente ache que é agradável não seja para aquele organismo, para aquele indivíduo. E aí não se trata de um reforço positivo e pode ser até mesmo uma punição. Por exemplo, você está lá em sala de aula, ou aqui mesmo, né, na sala virtual, e alguém sabe do conteúdo aqui, e eu falo, fulana, não precisa responder, tá? Só um exemplo aqui. O Daniele, fala aqui para nós sobre o reforço positivo. A Daniele sabe tudo de reforço positivo.
Quando eu a convido, diante dessa possibilidade de ela falar, isso para ela é um reforço positivo. Isso vai aumentar a probabilidade de que ela leia mais sobre esse processo psicológico que é o comportamento e esteja mais preparada para responder nas aulas posteriores. Mas para uma outra pessoa, eu chamá-la para falar aqui alguma coisa pode ser algo muito aversivo, ao invés de ser uma consequência agradável. Pode ser algo punitivo, às vezes, e essa desagradabilidade de vir aqui falar pode fazer com que a pessoa vá se afastando ou até mesmo deixe de vir para a aula. Então, um reforço positivo é uma consequência agradável que faz com que aquele comportamento se repita. O comportamento se repete, aumenta a probabilidade de aquele comportamento voltar a acontecer, nós vamos falar de um reforço positivo. Um exemplo aqui, né? Quando você recompensa uma criança por ela ter realizado uma tarefa. Puxa, ela terminou de fazer todas as atividades, toda a tarefa de casa, puxa, você pode brincar, você pode ver filme. Isso pode ser um reforço positivo se ela continuar fazendo as suas tarefas. O ver filmes, o brincar, pode ser um reforço positivo, uma consequência agradável. E aí no outro dia a criança faça a tarefa lá com bastante dedicação, porque esse brincar, esse ver filmes foi um reforço positivo. Tudo bem? O reforço negativo é uma punição, professor? Não, vamos chegar lá. Espera aí. Do reforço positivo aqui, tudo bem? Tudo bem. Ok, vamos lá, para o reforço negativo. O reforço negativo ele ainda não é uma punição, necessariamente, mas ele reforça a ocorrência de um comportamento desejado, evitando uma consequência desagradável. Veja, se no reforço positivo eu tenho a apresentação de uma consequência agradável, no reforço negativo eu tenho a retirada de uma consequência desagradável. O Skinner fez um experimento com ratos na famosa caixa de Skinner, que hoje nós utilizamos um software para fazer, e vocês vão utilizar na disciplina específica para isso, sobre esse condicionamento, sobre esse estudo de análise do comportamento. E um dos experimentos de Skinner é assim, colocava-se o ratinho lá na caixa, essa caixinha tinha uma barrinha, e essa barrinha, cada vez que ela fosse acionada, uma gota d'água era oferecida. E o Skinner observou que o ratinho com sede, quando ele tocava nessa barrinha e uma gota d'água era oferecida, ele bebia aquela gota d'água, ele aprendia que, quando ele estivesse com sede, ele podia tocar a barrinha e beber a gota d'água. A gota d'água era uma consequência agradável, um reforço positivo para aquele comportamento. Porque ele aumentava a probabilidade de que todas as vezes que o ratinho estivesse com sede, ele acionasse a barrinha para beber água. O Skinner também fez um experimento com esse ratinho, que ele colocava um choque no solo, né? Na base da caixa, e o ratinho tinha um choquinho nos pés. Era uma consequência desagradável para o ratinho, né? E toda vez que o ratinho acionava a barrinha, essa consequência desagradável era eliminada. O que aconteceu? O comportamento do ratinho era repetido, aumentava-se a probabilidade daquele comportamento ocorrer através de um reforço negativo, que, quando o ratinho acionava a barrinha, o choque deixava de existir. Professor, Sim? reforço,
Reforço é quando há um aumento do comportamento. Isso. Positivo é quando foi uma forma agradável de criar esse condicionamento. Ok. E negativo quando ele sofreu e, para se aliviar do sofrimento, teve um aumento de um comportamento. Não necessariamente ele sofreu, ele pode simplesmente evitar uma consequência desagradável. Por exemplo, aqui eu trouxe esse exemplo. Você para no semáforo quando ele está vermelho porque ele possui radar. Nós não sofremos ainda, mas a gente continua parado lá no radar, no semáforo vermelho, aguardando que ele fique verde. Por quê? Porque se nós passarmos, nós seremos multados ali pelo radar. Então a gente evita uma consequência desagradável e apresenta o comportamento de ficar paradinho lá no radar. Mas a sua colocação está ótima. Tá? Só não necessariamente houve o sofrimento. Ele pode estar havendo, como ele pode ainda não ter havido, porque a gente já conhece, já sabe que pode haver uma consequência desagradável. Então, para evitar aquela consequência desagradável, a gente tem um comportamento que é reforçado, né? Professor, na prática, a gente aprende mais no reforço positivo ou negativo? Quem está perguntando? Mônica. Mônica. Eu vou comentar sobre isso, mas eu acredito que em ambos, viu? Eu acredito que em ambos. Porém, o Skinner escreveu uma ficção também, um livro de ficção, A Sociedade do Futuro. Não me lembro qual que é a primeira parte do título, mas ele fala sobre isso, uma sociedade que não tem estímulos aversivos. Eu acredito que, aí eu não tenho base científica para te falar isso, tá bom? Mas os behavioristas, os analistas do comportamento vão falar do reforço. O aprendizado acontecendo por meio do reforço. Eu acredito que o positivo seja mais eficaz, né? Mas vamos conversar sobre isso daqui a pouquinho. Mas o reforço negativo, cultural e socialmente falando, ele é muito presente. Talvez nesse sentido a gente aprenda mais através dele, viu, Mônica? Porque ele é muito presente. Eu tenho o exemplo do trânsito aqui, né? Mas nós podemos ter muito outro, né? Nós fazemos isso para que isso não aconteça. Nós estudamos para a prova para que a gente tire uma nota e não fique de DP. Nós fazemos isso para que alguma coisa ruim não aconteça. E assim a gente vai fazendo o tempo todo, quase, eu acho, viu? Professor, posso emitir uma opinião pessoal? Claro. Eu acho que as pessoas mais humanizadas, né, elas aprendem elas aprendem mais com... Vou falar o inverso. As pessoas menos humanizadas, aquelas que são mais indiferentes ao outro, elas precisam mais do reforço negativo para ficarem mais sensíveis à dor do outro. Eu me incluo nessa categoria. Pode ser que sim mesmo, verdade. Mas é muito bacana, viu, gente, nós começarmos a pensar nesse processo, né, psicológico, no comportamento, pensar na análise do comportamento. Tem um pessoal que já está estudando análise experimental. Nós vamos estudar análise experimental, mas é uma leitura, um estudo que a gente prossegue, sabe, continua e a gente vai se maravilhando sobre todas essas possibilidades teóricas. Muito bacana, né? Dá vontade de ser psicólogo, não dá? De estudar psicologia, continuar estudando, entendendo como que nós funcionamos, como que nós interagimos. Bom, dá bastante. Dá, não dá, mano? Dá, porque é a questão do comportamento, né? Eu estava conversando com umas amigas, eu falei, tem coisas que a gente aprende de um jeito em pedagogia e é totalmente diferente na psicologia. A gente vem de uma geração que é muito reforçada a questão do estímulo, pergunta-resposta, aí na sequência isso se inverte para que a gente não faça isso,
Aí agora eu estou entendendo o outro lado da história, né? Porque se você não consegue separar as coisas, você fica, puxa, mas eu aprendi tanto isso, agora eu estou desaprendendo tudo que eu aprendi, mas tem sempre a consequência dos pontos onde está sendo reforçados. Uhum. São contribuições, né, que vão nos proporcionando o aprofundamento aí. A psicologia é muito presente na pedagogia, psicologia da educação, né? E quando você deu aquele exemplo que não era para nós, né? Mas era um áudio que Professor, desculpa. Não, imagina. Mas eu achei super interessante a necessidade da interação entre as crianças. O conteúdo, sim, importante, mas muitas escolas dão muito mais foco e atenção para o conteúdo e menos para o desenvolvimento de competências socioemocionais, que é tão falado, que é tão importante, que é tão necessário para o desenvolvimento humano. E a psicologia da educação tem essa contribuição a dar para a educação, para a pedagogia, né? Nós temos grandes nomes aí da psicologia que têm contribuições fantásticas para a área da educação, como o próprio Piaget, que foi citado hoje, o Vygotsky, o Wallum, o Ausubel. Então, são nomes importantes demais, né, na pedagogia. Hoje nós temos as políticas públicas na área da educação, por exemplo, a BNCC, que fala e que trata e que se preocupa com o desenvolvimento de competências socioemocionais, né? Mas por muito tempo nossas escolas ensinou as crianças a fazerem contas, ainda ensina, Exato. né? A lerem, a escreverem, a saberem a história do Brasil, e não ensinou essa molecada a ser humano, né? E é engraçado porque eu já estou há 10 anos no movimento e no mesmo ramo. Eu gosto muito desse ramo, de 6,5 a 10, e a gente recebe muita indicação de psicólogos. Aí eu fico, mas por que esse povo fica mandando as crianças para o escoteiro, né? Não é possível. Mas essa questão mesmo, que a gente trabalha esse lado de comportamento, de aprendizagem, essas competências emocionais que a escola não trabalha. E é muito interessante. Tem muita criança que vem com indicação, e o psicólogo deixa bem claro para a mãe. É muito importante que a criança faça parte e tal. Eu fico, não é possível. Eu preciso entender para poder auxiliar também. Importante demais, né? Como nós conversamos, sim? Queria não é mudando de assunto, mas é porque, assim, eu gosto do behaviorismo porque ele traz essa questão mais objetiva da coisa. Então, você consegue observar o comportamento, o que influencia, as consequências, tal, e aí, baseado nisso, fazendo uma análise, você consegue tentar fazer essa mudança para conseguir melhores comportamentos e boas práticas para a pessoa, né? Mas eu entendo que isso é muito também limitador se a gente ficar só nessa esfera, porque se eu fico dependendo dessas consequências do ambiente para poder agir, e é óbvio que eu concordo que isso acontece com todo mundo o tempo inteiro, mas se eu não me coloco de fora desse jogo mental que existe e fico só dependendo disso, eu acho que a gente corre risco de ter muitos problemas. Então, qual que é o outro lado disso? O outro lado que eu entendo é que a gente deveria, e aí é até uma pergunta, se existe isso, é buscar ou tentar entender, ou se existe uma teoria nesse sentido que nos ajude a criar condições interiores que não dependam desses estímulos e dessas consequências. Porque se a gente ficar só nelas, e elas vão acontecer independente da nossa vontade, como a gente já conversou, onde que a gente vai parar, né? Eu acho que a gente precisa desenvolver também essa independência das consequências e do estímulo do ambiente, porque senão a vida fica muito difícil, né? Porque se a gente só fizer alguma coisa dependendo do resultado, às vezes a gente acaba não fazendo, né? Assim, a gente está totalmente liberto dessas influências do ambiente, é impossível, né?
porque nós vivemos em grupo, né? Vivemos em sociedade. Existem normas, regras que são implícitas e que a gente se adequa a elas. Nós modelamos o nosso comportamento a partir dessas regras que talvez muitas delas nunca nos foram ditas, mas nós aprendemos. Mas os analistas do comportamento, eles vão falar de um ambiente interno, né? Eles vão falar também desses estímulos dentro do ambiente interno, né? Que é o ambiente de cada um de nós, que é o mundo que cada um de nós temos. Que cada um de nós temos, acho que essa construção não sei se está adequada, mas é isso, é o mundo de cada um de nós. E o quanto essas interações também vão implicar em comportamentos, né? Eles vão falar também do comportamento verbal, das emoções como a manifestação de um comportamento. Então, mas você pode encontrar também respostas e contribuições em outras teorias, né? Claro. Mas grandes são as contribuições, né? Da análise do comportamento. Professor, se você me permite, sei que a hora está avançada, mas eu gostei muito do comentário do colega. É o Luiz? Foi o Luiz, né? Luiz ou William? Acho que foi o Luiz, né? Eu estava pensando nisso também, bacana que ele parafraseou meu pensamento aqui. É o seguinte, se a gente ter consciência desses processos, pode nos humanizar no sentido da empatia que a Débora falou também, né? Dessa humanização e tal. Mas, de fato, só saber desses processos não nos torna pessoas mais amorosas, mais respeitosas, mais sensíveis ao outro, porque de fato tem algo mais profundo no nosso ser, e aí a gente vai dialogar com a filosofia, com a espiritualidade, com a religião, que precisa ser transformado, né? Porque, por exemplo, pensando nos meus filhos, eu tenho 2 filhos adolescentes, sou casado há 22 anos. Se eu tiver alguma tendência psicopata, estou brincando aqui, ao saber desses processos, eu posso usá-los para manipular meus filhos, minha esposa, para manipular meus amigos, clientes, e vai por aí. Então, eu achei interessante o que o Luiz falou. A descrição do processo como a gente se comporta não transforma o nosso ser, mas pode iluminar, né? Eu concordo com vocês. Eu concordo. E concordo sim, viu? Acho que foi o Luiz mesmo, né? Tá escrito psicologia aqui. Com você, Gerson. E conhecer é importante, né? Nesse sentido, ter clareza da teoria para a nossa prática profissional, mas também para a nossa vida, né? Pessoal. Porque se nós não conhecermos, nós continuaremos, conhecendo ou não conhecendo, continuaremos sendo influenciados e influenciando as pessoas, né, e o ambiente à nossa volta. Se não conhecermos, vamos continuar influenciando. Se conhecermos, continuaremos influenciando, né? De uma forma ou de outra. Bom, não se pode a priori definir um evento como reforçador, como eu disse para vocês lá no reforço positivo. Muitas vezes aquilo que a gente acha ou acredita que seja reforçador, na verdade não é. A gente define que um evento, que uma consequência é reforçadora se ela aumentou a probabilidade do comportamento do indivíduo acontecer. Reforçadores primários. A gente tem reforçadores aí que são comuns a toda a espécie, que são água, alimento, afeto.
a toda a espécie. Aqui a gente vai falar de aspectos filogenéticos, né, o desenvolvimento e as características da espécie. Nós temos os reforçadores secundários, que são aqueles reforçadores que foram emparelhados com outros e que estão generalizados com outros reforçadores, como, por exemplo, o dinheiro e a aprovação social. Dinheiro emparelhado ou generalizado aí com reforçadores, por exemplo, de outros reforçadores primários, como alimento, água, por exemplo. A aprovação social, por exemplo, generalizada ou emparelhada com afeto, com aceitação, com pertencimento, né? Bom, outro conceito que nós precisamos apresentar aqui é o de esquiva. E a esquiva é um conceito da análise do comportamento que trata-se de um processo no qual nós evitamos um estímulo aversivo. Entre o estímulo aversivo e o nosso comportamento, há um espaço de tempo que nos permite evitar aquele estímulo aversivo. Nós prevenimos a sua ocorrência ou reduzimos a sua magnitude, né? Tem um exemplo aqui, quando nós vemos um raio, né, um relâmpago, algumas pessoas podem ter um comportamento de tapar os ouvidos para evitar aquele estímulo aversivo que é o barulho do trovão. Veja, a esquiva trata-se de um processo, de um comportamento que nós temos para evitar um estímulo aversivo, para evitar uma consequência desagradável. Antes que essa consequência desagradável e esse estímulo aversivo esteja acontecendo. E nós temos a fuga, que também é um comportamento, mas diferente da esquiva, o estímulo aversivo já está acontecendo e nós fugimos, né? Há a fuga desse estímulo aversivo. Quando rojões começam a pipocar, muito alto, tal, perturbando, causando um estímulo aversivo, talvez a gente tenha um comportamento de fuga, que é fechar as portas para evitar o barulho, tapar os ouvidos. Quando o estímulo aversivo já está presente, e nós o evitamos, a gente tem um comportamento de fuga. Quando nós temos um período de tempo que nos permite não entrar em contato com o estímulo aversivo, nós vamos falar de um comportamento de esquiva. Tudo bem? Perguntas? Eu tenho, professor, o bebê, quando ele tem aquelas reações que já nascem com elas, por exemplo, a um barulho estridente, que eles têm o mesmo comportamento. É um comportamento primário? Tem a ver com o comportamento aversivo? Não, ali no caso do bebê a gente vai falar de um comportamento reflexo ou um comportamento respondente, né? Como a sucção, como aqueles reflexos que o bebê tem, sabe? De você tocar ali no pezinho dele, de você brincar com o bebê. São comportamentos reflexos, respondentes, né? A fuga e a esquiva... Mas eles são primários? Não reforçadores primários, são comportamentos reflexos. Tá bem.
quando a gente fala de reforçador primário, a gente está falando aqui de uma outra avaliação, de uma outra análise, né? Podemos até, na teoria, nós não vamos utilizar esse termo primário, mas dependendo do seu ponto de vista, podemos falar de um comportamento primário, né? Mas o melhor tratar como um comportamento reflexo, um comportamento respondente, ou reflexo inato, né? Obrigada. Imagina. Extinção é o processo quando diminui-se ou elimina-se um comportamento indesejável pela remoção de uma consequência agradável. Esses exemplos aqui são todos da Anna Bock, lá do livro Psicologias, que está aqui na nossa referência, tá bom? E a Anna Bock dá esse exemplo aqui, quando uma menina que estávamos paquerando deixa de nos olhar e passa a nos ignorar, nossas investidas tenderão a desaparecer. Esse é o exemplo da Bock. Mas a gente pode lembrar do exemplo que a gente está usando aqui hoje, que foi sugerido por alguém, que eu não lembro quem foi, do contar piada, né? Aquele rapaz talvez deixe de contar piadas para aquele grupo. Houve uma extinção, uma diminuição ou a eliminação daquele comportamento que era indesejável para aquele grupo. Pela remoção de uma consequência agradável. Qual seria a consequência agradável se o referencial de análise comportamental for o rapaz que conta a piada? A risada do grupo, né? Essa seria a consequência agradável, provavelmente, para ele. Como essa consequência foi removida, o comportamento foi extinto. E a punição, ainda é um outro conceito importante, que diminui ou elimina um comportamento indesejável pela aplicação de uma consequência desagradável. Diminui ou elimina um comportamento indesejável pela aplicação de uma consequência desagradável. Na educação, por exemplo, eu acredito que isso não aconteça mais, né? Quero acreditar muito nisso. Mas pedir para que um aluno faça inúmeras cópias de um mesmo texto, reguadas, na mão, ficar isolado. Vejam que são consequências desagradáveis que são aplicadas com o objetivo de que um comportamento indesejável seja eliminado. E aí a gente vai falar de punição positiva, punição negativa, e não no sentido de ser boa ou ruim, mas somente no sentido da análise comportamental, tá bom? A punição positiva seria a aplicação de uma consequência desagradável. E a punição negativa seria a eliminação de uma consequência agradável. Por exemplo, aqui pensando ainda na educação, como a criança não fez a tarefa, ela está proibida de sair para o recreio. É uma punição negativa, no sentido de que uma consequência agradável, que é ir para o recreio, foi eliminada. Tudo bem até aqui, gente? Perguntas? Não? Porque eu tenho uma para vocês. A punição funciona? Depende. Depende do quê? Explane melhor isso. Se for com a forma com que ela é feita, eu acho, né? Por exemplo, se você, como o professor Wesley falava, se você não forrar a cama, né? Seu filho não forra a cama e você dá uma bronca nele
forrar a cama dele. Então, isso dessa forma, ele pode aceitar essa bronca, né? Essa punição, e ser um reforço positivo para ele, porque para ele, se ele forrar a cama, ele não vai levar a bronca. Professor, Se ele forrar a cama, ele não vai levar a bronca, então a gente está falando de uma esquiva, né? Isso. Ele forrou a cama para não levar a bronca. Isso, ele levava a bronca, então o que ele resolveu? Ele falou assim, não, então eu vou forrar a cama, aí ele vai se esquivar e não vai levar a bronca. Então foi um tipo de punição que teve como que eu posso dizer? Que funcionou, porque ele fez da forma certa. Entendi. Então, a bronca é uma punição positiva, porque está lá o estímulo, a consequência desagradável, e essa bronca tem o objetivo de eliminar aquele comportamento indesejável de deixar aquela cama desarrumada. Isso. Então, a criança ou o adolescente, para evitar essa bronca, ele tem um comportamento de esquiva e ele passa a arrumar a cama, para evitar a bronca. Isso? Espera só um minuto, por favor. É isso mesmo? Isso mesmo. Ok. Mas funciona? Então, por isso que eu disse que depende. Em alguns casos, sim. Não, nesse caso, funciona? Sim. Sim? E quando o agente da bronca não estiver mais lá, ele vai continuar arrumando a cama ou não? Talvez. Talvez. Mas, por exemplo, se você receber uma multa também no seu carro, você viu que ele tem um radar, você vai fazer o quê? Você não vai mais... O que eu vou fazer? Você levou uma punição porque você passou em alta velocidade naquele local. Ok. Então, você vai evitar... Eu vou me esquivar. Você vai se esquivar novamente, né? Para não ter essa punição. Então, acho que o da multa fica mais fácil de entender do que a bronca, porque a bronca pode não ter a pessoa para dar a bronca, mas o radar vai estar ali. Sim. Vamos conversar mais sobre isso, viu, Daniele? Vamos conversar mais. Professor. Quem que estava me chamando aí? É a Márcia agora. Eu acho que a questão da punição, a gente também precisa tentar, realmente é uma coisa bem complicada, mas acho que a partir do momento também que a criança ou a pessoa entenda que aquilo é errado, é uma autopunição, então é uma consequência de algo que ela está fazendo errado. Mas assim, é muito complicado. É complicado. No caso da multa, eu sei que eu estou errada, e se eu fizer, eu vou ser punida. Então você não faz por causa da punição? Ou porque você sabe que é errado? Não, eu sei que é errado. Mas se não tivesse a multa, você faria? Hã? Se não tivesse a multa, você faria? Também não, porque eu entendo que é algo que gera consequências. Nossa, isso é muito polêmico. Porque, assim, gera consequências, eu posso causar um acidente, enfim. Entendi. Acho que tem mais alguém que queria falar alguma coisa. É igual a gente ficar discutindo religião também, né? Não, mas aqui tem um embasamento científico para a nossa discussão, né? Aqui não é uma questão de opinião, mas é uma questão de embasamento, né? Diferente da religião. Por isso que eu estou convidando vocês para esse debate aqui. Claro que nós podemos discordar da teoria, é claro, né? Não tem problema. Mas para nós discordarmos de uma teoria, nós precisamos buscar outra para embasar a nossa argumentação, né? Mas é polêmico, né, Márcia? É bastante. Professor. Sim. Quem está falando? É Natália. Oi, Natália. Eu acho que a repetição de punição, ela não funciona. Ela faz com que a pessoa se acostume e não gere assim, a eliminação do comportamento indesejável. A eliminação, exatamente. Ela vai usar outros meios. Muitas vezes fuga, esquiva,
mas eu não acho que a repetição de punição ela seja favorável. Ok. Professor. Peraí. Quem chamou primeiro? Pode Eu. falar. Diga, por favor. Quem é o seu nome? É Isabelle. Oi, Isabelle. Então, eu penso um pouco diferente da Natália, né? Que ela falou por último que ela acha que a repetição da punição pode ser uma coisa que não favoreça. Eu acredito, assim, que a punição ela seja necessária, porque, assim, depende também de como é a punição. Mas eu vou colocar um exemplo. Quando a gente começa a trabalhar em um serviço, é tudo novo. A gente tem que aprender. E tem determinadas partes que a gente vai errar. E aí vem o nosso supervisor e fala assim: olha, Isabelle, você está errada, isso que você está fazendo é errado, isso que você está fazendo é errado. E ele avisa. E eu, tipo assim, vou me acomodando ao ponto de que tá tudo bem. E aí eu recebo uma punição, entendeu? Com essa punição, eu vou ficar mais esperta. E isso se baseia, eu acredito que em todas as relações humanas. Não só em um serviço, eu acredito que com os meus pais, com meu namorado, por exemplo, conforme você vai falando e vai punindo, porque a punição existe diversas formas, pode ser uma conversa, pode ser um castigo. Então eu acredito que a punição ela funciona assim e que ela frequentemente ela também funciona, porque em determinada hora você vai acabar ouvindo, principalmente para um adolescente. Um adolescente não vai entender. Então, se você ficar colocando na cabeça dele, uma determinada hora ele vai falar: quer saber? Eu vou agir dessa forma. Então, eu penso que a punição ela funciona assim. Entendi. Mais alguém? Ô, professor, igual uma mãe que, igual a Dani estava dando o exemplo, a mãe pega e fala: não faça tal coisa, porque senão eu vou te bater. Aí a criança deixa de fazer e a mãe não bate. Aí outro dia ela vai e faz a mesma coisa, aí a mãe fala: eu vou te bater, aí a mãe não bate. A criança não fica, eu não posso falar, tipo relaxada assim, ela não faz o que ela não pune. Então, mas aí essa punição Entendeu, funciona? Entendi meu sim. raciocínio? A ameaça é uma punição, né? Ou uma punição negativa, né? Na verdade. Sim. Mas como não acontece, pode ser que um comportamento seja fica repetitivo, né? Isso. É por isso que eu acho que a repetição da punição, tanto nesse caso é mais uma ameaça e uma chantagem que não é cumprida, né? Mas essa repetição eu acho que não funciona. Talvez teria que mudar a estratégia, né? Sei lá. Senhoras psicólogas, vamos lá. Bom, o Skinner, ele ressalta que a punição é a forma mais comum de controle do comportamento humano. Pais castigam filhos, escola pune alunos, a sociedade pune aqueles que não cumprem regras, o sistema prisional está aí punindo aqueles que não se adequaram às regras de convívio social. Mas a pergunta continua: será que a punição funciona? Eu sei que é uma conversa, né, uma discussão. Nós iremos longe aqui. Sim? Com certeza. Eu já tive 2 participações, vou ser bem objetivo aqui. Sensacional a pergunta. Eu acho que uma contribuição aí da psicologia, da religião, por exemplo, quando a gente lê o Antigo Testamento, que são as escrituras do judaísmo e também do cristianismo, né? A ênfase na punição negativa era muito grande, né? Olho por olho, a lei do talião, não é? E o apedrejamento para adultério, uma série de coisas aí muito assustadoras para o nosso nível hoje de civilização, né? E de direitos humanos e tal.
Uhum. Aí chega aquele rabino lá, judeu revolucionário, Jesus de Nazaré, e diz que o que precisa mudar é o coração. Enquanto o interior não tem essa consciência, não quero usar a linguagem da religião, mas talvez da psicologia, não é? Enquanto a gente não tem essa consciência profunda do certo, do errado, da moral aí, né? Que o Kohlberg fala tanto, né? Enquanto não cai a ficha do amor, de uma série de valores que nos tornam humanos, a gente pode até mudar o comportamento nosso ou dos outros pela punição, mas eu acho que ela não funciona nesse sentido, da transformação do interior do homem, né? Eu acho que a contribuição do cristianismo é muito interessante nesse sentido, né? O que a gente chama de erro, ou na linguagem religiosa de pecado, é algo que brota do fundo do ser humano, não é? E aí a punição não alcança isso. Os tais fariseus lá foram apedrejados nesse sentido, né? Foram atropelados por esse confronto aí. Um pouquinho aí de psicologia da religião, né, professor? A gente precisa fazer esse exercício, né, Gerson? Olhar para a sociedade na qual nós estamos inseridos, né? A religião, ela é altamente punitiva, né? Sim. Altamente punitiva, mas você cita Jesus. E qual foi a maior contribuição revolucionária de Jesus? Já foi dito, né? Por muitos, ame o seu próximo como a si mesmo. Isso é um termo cunhado aí pela religião, seguido pela religião, mas o que Jesus disse a respeito disso? É uma pergunta retórica, professor? Ou você está pedindo? Olha só. Jesus disse assim, né? Vocês já ouviram falar sobre amar o seu próximo. Eu digo para vocês amarem os seus inimigos. E aqui a gente está só numa discussão, observando, né, os aspectos sociais e culturais da punição, porque a religião ela é altamente punitiva. E quando eu digo a religião, me permitam essa generalização, resguardado todas as proporções devidas, tá, gente? Mas a sociedade na qual nós estamos inseridos, ela é altamente punitiva. Nós criamos nossos filhos muito mais na base da punição do que de qualquer outra coisa. Procurando o quê? Modelar comportamentos que são desejáveis e eliminar comportamentos que são indesejáveis. A sociedade na qual nós estamos inseridos é uma sociedade pautada, ou pelo menos baseada, eu diria assim, na punição, num controle de comportamento humano baseado na punição. Hoje discute-se, né, e é uma discussão também longa e que demandaria muito tempo aí, se a pena de morte, por exemplo, poderia reduzir a criminalidade e a violência. Teríamos várias opiniões aqui. Se a redução da maioridade penal, apesar de ser uma cláusula pétrea, se a redução da maioridade penal poderia reduzir ou não a violência e a criminalidade na sociedade na qual nós estamos inseridos. Mas a pergunta continua. Será que a punição funciona, mesmo sendo um mecanismo de controle mais comum do comportamento humano? Professor, Sim. Nesse caso de uma sociedade punitiva, até na parte da religião, né? Isso também não viria a causar uma alta sabotagem no indivíduo corrupto para tentar... Porque nisso, por exemplo, você leva mais multas, você acaba perdendo a carteira de habilitação. Dificilmente, principalmente na cultura brasileira, o indivíduo vai por meios legais para conseguir ter a carteira de habilitação de volta. Ele vai tentar subornar o sistema. E isso, no caso também de punição, ele vai tentar achar meios para que ele não seja punido, ele vai tentar comprar a pessoa, usar estratégias com aquela pessoa. Isso também se aplica?
Não sei se até aplica na forma em até na forma da religião, a pessoa se auto-sabota com Jesus, né?